Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos ter histórias de tirar o sono. Muito obrigado aos inscritos e se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. E ative as notificações para receber os próximos vídeos. Não se esqueça também de deixar seus comentários e compartilhar essas histórias com seus amigos. Pegue seu pacote de jujubas e seu copo de chamate e vamos desvendar juntos essa história empolgante. Vamos juntos pela escuridão. A única luz que podiam contar era a inconstante luz da lua, que de tempos em tempos se escondia atrás das nuvens. Os dois jovens amigos andavam pela estrada de chão, estavam tentando atravessar o país pedindo carona, e estavam conseguindo. A última carona foi até Diamantina, agora seguiam a pé por uma estrada deserta que os levaria até Belo Horizonte, mas os jovens não conseguiram mais nenhuma carona desde que chegaram ao interior de Minas. Esses caipiras da roça são um bando de pão com frango! Gritou o mais jovem, filho de um industrial paulista. Orra meu! Durante o dia, vários caminhões de leite, caminhonetes, carroças e até carros de boi passaram por nós, e ninguém parou. Agora a noite vai ser mais foda ainda! Constatou o amigo, também filho de um industrial paulista. Povo do mato é muito laranjão. Só ficam janelando. Resmungou o mancebo. E eles continuaram a andar pela estrada escura e fedida de esterco de vaca. Tudo parecia normal, mas algo estranho, muito estranho estava para acontecer. Você notou como a lua está grande hoje? Perguntou o varão mais novo ao mais velho. É lua cheia. Estamos no fim da quaresma. Semana Santa. Você viu as procissões em Diamantina? Vi, esse povo da roça é muito jagodes. Reza o dia inteiro, sem falar nas superstições. Foda-se pra lá. Mas de repente, uma luz que não era da lua veio de trás deles. Está vindo um carro pela estrada. Empolgou-se o fidalgo. Vamos pedir carona? Espero que pare. Estou morrendo de sono. Sugeriu o mais maduro. É uma caminhonete velha. Tomara que tenha espaço atrás. Observou o rapaz mais jovem. Tomara que pare. Senão estaremos fudidos. Cogitou também rapaz, porém mais velho. E os dois adolescentes estenderam seus dedos polegares e estamparam um sorriso em suas faces. Essa poderia ser a última chance. A caminhonete passava por eles agora. E meu. Parou. Vamos! Alegrou-se o jovem paulista. Era uma Rural azul 69 muito velha, na frente iam duas pessoas, um velho senhor e um garoto que parecia ser seu neto. O velho fez sinal para os dois pularem da parte traseira, que estava sem tampa, da velha Rural. Os jovens não pestanejaram, pularam na carroceria cheia de bosta de galinha. E o velho deu partida. Pra onde vocês estão indo, uai? Perguntou o ancião pela janelinha traseira aos guris. Pra BH. Responderam em coro. E... Eu não vou até lá não, mas deixo vocês em Paraupeba. De lá, cês vão pra Belzonte. Avisou o octogenário. Durante toda a viagem, o velho conversava sem parar com os infantes caronas, mas o garotinho permanecerá mudo e imóvel o tempo todo, parecia que nem piscava. Uma atitude insólita para um menino que nem tinha os pelos pubianos. A noite estava muito escura, pois a lua, sonolenta, se encontrava em um leito de nuvens. Às vezes os viajantes passavam por um ou outro botequim de beira de estrada, perto de alguma fazenda. O meu. Está com fome? Estou a fim de 2 pastel e um chopes. Perguntou o rapaz mais velho ao amigo. Não,
estou sem fome. Engoli um besouro há uns 5 minutos atrás. Respondeu o contrariado rapaz. Você reparou como tem placas nos botequins e fazendas dizendo, temos para papum dia e noite. Deve ter gente que sai até a noite para comer ou beber ou trepar nesse tal de Parapapum. A viagem estava tranquila, com os viajantes conversando alegremente, com exceção do menino. Ó tio. Esse menino aí. É seu neto? Por que ele fica quieto o tempo todo? Perguntou um dos caronas. Não. Ele é o último rebento da minha mulher. É o meu 7º filho menino homem. Ele é quieto assim mesmo. Deve ser doenti. 7º filho? Orra! O senhor mete pra diabo. Disse o mais novo fidalgo. Eu também sou 7º filho da minha mãe, mulher do meu pai. O povo diz que nós virar lobisomem. Esse povo daqui é muito besta. Isso é coisa do tinhoso, e eu e minha mulher somos muito religioso. Disse o ancião. Tem muitas lendas desse tipo aqui em Minas? Perguntou o donzel. Vige. E como tem só? Ainda mais agora, que tamo no fim da quaresma, Semana Santa, hoje é quinta-feira da paixão, lua cheia. Eu falo pra vocês, se existe esse coisa ruim do lobisomem, é hoje que ele aparece. Falou o velho homem. A lua cheia estava no zênite, e acabará de sair por detrás das lívidas nuvens da noite mineira. Nesse momento o garoto começou a se mexer, parecia que estava com soluço. Que foi fio? Tá com vontade de mijar? Perguntou o ancião. O menino começava a balançar a cabeça e a babar. Estava tentando tirar as roupas enquanto gemia. O menino fechou os olhos e colocou as mãos na boca. Para o carro. Acho que o menino vai vomitar. Gritou o natural do Tietê. Calma fio. A primeira vez é assim mesmo. Acalentou o velho. Primeira vez o quê? Perguntaram em coro. Ara. Vocês prestaram atenção no que eu disse pra vocês? Respondeu o velho, com uma voz estranha, muito estranha. Os jovens paulistas teriam botado um ovo se fossem galináceos do sexo feminino, pois pela pequena janela que separava a cabina da rural e a carroceria, eles notaram para o seu espanto que o rosto do velho estava completamente mudado. Um par de olhos vermelhos encaravam os jovens, enquanto algo que parecia um focinho de um cão se projetava para fora da cabina. Pelos longos e negros e uma orelha pontiaguda apenas confirmaram o desespero dos jovens. Os jovens, por uma fração de segundo, encararam aquele rosto hediondo enquanto o menino se contorcia ao lado do pai. Centésimos que foram suficientes para um braço e suas garras estatelarem o vidro da janela e agarrar o pescoço do rapaz mais velho. Uma onda de pânico cresceu entre os jovens, pois a rural ainda em movimento os deixavam ainda mais confusos. Era questão de milésimos para o velho lupino esmagar os ossos do pescoço do rapaz enquanto o outro, ainda paralisado de medo, estava a poucos centímetros do vidro. Mas por capricho do destino, a caminhonete se encontrava sobre uma ponte, e bastou apenas um chute do garoto, que estava tremendo todo, no volante, para fazer com que a velha rural fosse de encontro com um barranco, causando uma queda de 7 metros até o pequeno córrego que passava por baixo da ponte. Isso pegou todos de surpresa. O velho licantropo que começara a esmagar o pescoço do rapaz, só sentiu o que estava acontecendo quando foi arremessado pelo para-brisa na primeira capotagem. Outras 4 capotagens deram por fim ao acidente. Os rapazes que estavam na carroceria tiveram sorte, pois caíram sobre o lamaçal, amortecendo a queda. O mesmo não pode se dizer do bípede canino,
pois ao ser arremessado para fora da velha rural, seu corpo foi esmagado pela sua própria caminhonete, quebrando todos os seus ossos. Os jovens estavam atordoados e cambaleando, com poucos ferimentos. Alguns instantes depois, conseguiram ver o que aconteceu. O lobisomem esmagado sob a rural estava morto, mas e o garoto? Os jovens procuraram pelo garoto em volta do acidente, mas não encontraram nada. Estavam começando a ficar preocupados quando ouviram um gemido dentro da cabide da rural. Se aproximavam com muito cuidado. O rapaz mais jovem pegara uma enxada que estava com eles na carroceria e o mais velho, uma pá. Todas estavam caídas próximo a eles. Quando abriram a cabina, viram uma cena horrível. O garoto estava no meio da transformação. Uma figura híbrida de lobo e humano estava se contorcendo em meio de uma sopa de sangue, pois no acidente, a criatura ficou muito ferida, e com sua perna esta dobrada ao contrário, deixava a cena mais horrenda. Underline o meu. Você está bem? Perguntaram em coro. Underline arg. Respondeu o garoto. Underline tum. Plof. Pum. Plaf. Ploin. Tum. Splash. Responderam em coro. A cena que se seguiu foi terrível. Os dois jovens burgueses, tomados pela cólera ircúndia e ódio, e redundância, começaram a destruir a criatura com golpes de enxadas e pás. O corpo do lobo-boi se tornará uma carne moída. Jatos de sangue espirravam a cada enxadada na barriga da monstro. Os rapazes estavam completamente ensopados com o sangue da criatura. Essa carnificina durou alguns minutos. Quando não se podia mais separar o que era corpo, sangue, lama e terra, os dois rapazes pararam de malhar com os equipamentos agrícolas. Ficaram lá, respirando profundamente, com uma repugnante mistura de lama, suor e sangue sobre o corpo inteiro, olhando as duas criaturas mortas no brejo. Os dois rapazes se olharam, subiram os barrancos até a estrada e seguiram caminho para Belo Horizonte sob a luz da lua cheia. A primeira bodega que se abria, na Feira do Jacaré, era a de seu Bento. Logo muito cedo, mal o dia começava a raiar, ele saía de casa, embrulhado num cobertor de lã, por causa do frio cortante, escancarava as duas portas da frente. Ia à ancoreta de cachaça pousada em cima do balcão, tomava um tronco, para esquentar o corpo e ficava por algum tempo passeando dentro do quarto, à espera dos primeiros fregueses. Estes não demoravam a chegar. Eram de ordinário os mesmos. Seu Valdivino, marchante, dono do açougue vizinho, conversador inesgotável e cacete, depois da terceira golada, o capitão Mosqueiro, espírito alegre e vivo, grande contador de anedotas picantes, que apesar de muito repetidas, arrancavam formidáveis gargalhadas, seu Doca, o mais moço de todos, prosador e poeta, que assombrava a terra com os seus violentos artigos políticos nos jornais da capital e já era uma celebridade consagrada pelo almanaque de lembranças. Tivera estudos. Toda a gente o considerava um moço preparado. Fazia graça de um grosseiro materialismo e de vez em quando, atracava-se em polêmica com o vigário da freguesia, um santo homem que tomava a peito converter o herege. Só mais tarde chegavam o Baé, o Januário, o Zé Preto, o velho Macedo, o Caboquim e outros negociantes das imediações, que formavam uma grande roda aplicada, toda a manhã até a hora do almoço, a beber copinhos de cachaça e a falar da vida alheia. Quando seu Bento abria a porta, vinha de dentro do quarto um bafo morno, nauseante complexo, em que se misturava o cheiro de 1000 coisas heterogêneas, sardinhas secas, jacas, rapaduras, fumo de corda, álcool, drogas, plantas medicinais, queijos, alhos e cebolas brancas, bananas, atas, avoantes. Além de negociante de gêneros alimentícios, seu Bento era também muito entendido em assuntos de medicina caseira. Como na terra não havia médico nem boticário, ele desempenhava o papel de curioso, com o auxílio do seu bojudo Chernovis. Aconselhava remédios a quantos recorriam à sua experiência. E dizia-se que estava só para tratar das doenças do mundo. Jalapa para estes, batata para aqueles outros, eram os seus remédios prediletos.
Se não fizessem bem, não podiam fazer mal, custavam pouco, mas esse pouco lhe bastava para ir vivendo folgadamente em meio à sua vasta clientela. Seu Bento era um belo tipo de homem, muito branco, de nariz aquilino, com uma barba cerrada e longa, cujas pontas tinham o hábito de retorcer com arrogância. Andava pelos 70 anos, mas estava forte, esperando viver, pelo menos, o dobro. Extremamente desasseado, sempre de corrimboque em punho, a fungar pitadas de tabaco, com um enorme lenço de ganga sobre um dos ombros. Era uma figura pitoresca pelo seu modo de vestir. Quer de verão, quer de inverno, calçava tamancos e o seu traje compunha-se de uma calça de riscado e de uma camisa de madapolão com as fraldas soltas que lhe alcançavam os joelhos. Nada neste mundo o obrigaria a passar os panos ou a enfiar um paletó. E assim a toda parte, à igreja como ao mercado, e mesmo quando se faziam eleições, era em fralda de camisa que dava o seu voto ao governo. Certa manhã, ainda com escuro, estava a rodinha formada, uns sentados no balcão, outros em caixas vazias de gás. Era em junho. Fazia um frio de bater o queixo. A cachaça corria com mais abundância e a palestra aumentava de animação, à medida que os copinhos se repetiam. A neve, como lá se chama a cerração, era tão espessa que não deixava ver nada a 20 metros de distância. Por isso ninguém reparou na chegada do Zé Vicente, um lavrador de Pavuna, senão quando ele, depois de ter amarrado o cavalo à gameleira da porta, entrou na bodega, muito maneiroso, dando os bons dias e apertando a mão de cada um. Seu Bento quis saber logo que novidade era aquela, porque aparecia ele assim de madrugada. Haveria doença em casa? Foi a mulher que quebrou o resguardo, explicou o Zé Vicente. Teve criança há 3 dias e estava passando muito bem, quando ontem de noite aconteceu uma desgraça. Que foi? Que foi? Perguntaram todos ao mesmo tempo. Acho que foi um lobisomem. Pela meia-noite, ouvimos um bicho rosnar e arranhar a porta do quintal com muita força. A cachorrinha, parida de novo, deu logo sinal do lado de dentro e o bicho largou um grunhido que nos encheu de pavor. Talvez seja um guaxinim, disse eu à mulher. Quis me levantar, sair fora para ver que marmota era aquela, mas a Maria não deixou. Depois mais nada. A baleia calou-se. Pegamos no sono, e hoje de manhã, ao despertar, verificamos que a porta dos fundos estava aberta e o bicho havia comido a ninhada de cachorrinhos que estava na cozinha. A Maria jura que foi um lobisomem. Eu também acho que sim. O certo é que a pobrezinha tomou um susto medonho, quebrou o resguardo e agora está para morrer. Seu Bento consolou o pobre homem sobre cujo lar desabava uma tamanha calamidade. Isso não é nada, Zé Vicente. Dá-se um jeito. Tenha coragem e fé em Deus. Consultou demoradamente o Chernovis. O remédio é um purgante de Leroy ou então água inglesa. Leve o Laruá. Era assim que ele pronunciava, leve o Laruá e venha me dizer, amanhã, se a mulher melhorou. Ninguém se atrevia a interromper seu Bento, quando ele tratava de medicina. Quem o fizesse imprudentemente podia ter a certeza de que o velho curioso esmagá-lo-ia com um olhar colérico e com esta simples apóstrofe, filho, filho, apenas. Não dizia de quem, mas todos sabiam o verdadeiro sentido daquele palavrão. Zé Vicente guardou o remédio, pagou-o, despediu-se dos circunstantes e partiu a galope. Tomou-se mais uma rodada e os comentários então o esfuziaram. Santa simplicidade! Observou seu Doca. Quanta gente estúpida existe ainda por este mundo. Crer em lobisomem e almas penadas, em pleno século XX, no século da eletricidade, só mesmo nesta infeliz terra. Mas não pode ser de outro modo, porque o governo e a nossa Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana, em vez de instruírem o povo, tratam de embrutecê-lo, cada vez mais para que ele permaneça eternamente a mesma besta fácil de governar com um freio. Quer esse freio seja o terror do inferno, quer o terror da lei. Calou-se desolado com aquele desabafo, certo de que ninguém compreendia a beleza do seu pensamento. Bebeu mais um copinho. Zangou-se por se julgar um incompreendido, no meio daqueles matutos broncos e passivos. E desangado, engoliu logo em seguida outro copinho. Irra! Esta mocidade de hoje, disse o velho Macedo. Esta mocidade de hoje não crê mais em nada. Por isso é que o mundo está perdido e acontece tanta desgraça feia. Se até os meninos como você, Doca, já são ateus, maçons, dizem que Deus não existe. Pois fique sabendo, moço, que Deus está lá em cima e que há muita coisa, almas do outro mundo, lobisomem, tudo isso é verdade. Eu nunca vi alma, mas lobisomem já topei um. Explodiu uma gargalhada na roda.
Seu Macedo, um velhinho pequenino, melgaço, de olhos azuis, cabeça enorme, era conhecido como o maior mentiroso das redondezas. Não abria a boca que não fosse para contar histórias de onça, cada qual mais estapafúrdia, e ficava furioso quando punham em dúvida a sua palavra. Como, de resto, as suas mentiras não faziam mal a ninguém, não passando de arrojadas fantasias, todos gostavam de ouvi-lo e muitos o estimulavam a contar casos maravilhosos. Pois conte lá, seu Macedo, conte lá a história do lobisomem. Vamos! Foi em Santa Quitéria, meninos. Vocês sabem que eu sou daquele sertão, de onde vim para aqui na seca dos 37. Eu era rapaz moço, dos meus 18 anos, e nesse tempo não tinha medo de nada. Corria atrás de boi no mato fechado, matava onça de faca, pegava cascavel pelo pescoço e quando ela abria a boca para morder, cuspia-lhe dentro mel de fumo. Depois soltava a cobra. Ela estrebuchava e morria. Eu era doido varrido. E se havia coisa que eu tivesse vontade de ver de perto era um lobisomem. Se fosse possível, até pagava para me encontrar frente a frente com um bicho desses. Queria tirar-lhe o encanto. Como vocês sabem, o lobisomem é perigoso, mas basta que a gente o fira, mesmo de leve, com uma faca de ponta para ele desencantar. Pois bem, parece que foi mesmo um castigo. Uma noite, escura como breu, eu vagueava sozinho pelas ruas da vila, levando como única arma uma faquinha de cortar fumo, um que se à toa. Fui andando, perfeitamente calmo, sem encontrar nada no caminho, a não ser uma ou outra res deitada na rua e que se levantava à minha passagem. Cheguei assim até perto do patamar da matriz quando um bicho medonho, quase do tamanho de um jumento, com os olhos de fogo e dentes enormes, se botou a mim, como se me quisesse devorar. Tomei um susto pavoroso. Pulei para trás como um gato. Só tive tempo de gritar pelo nome de Nossa Senhora e arrancar o quiçé. O bicho estava em cima de mim, danado. Mandei-lhe o ferro de rijo. As primeiras facadas perderam-se e o maldito, de um tapa, arrancou-me o peito da camisa. Fugiu o corpo de banda e toquei-lhe a faca mesmo com vontade. Nisto ouvi um grito horroroso que me fez arrepiar os cabelos. Não me mate, seu Targino. Não me mate que eu sou a Joana do Padre Francisco. Era a Joana mesmo, minha gente. Estava diante de mim nua em pelo, suja de terra, com o sangue a escorrer de uma facada do lado esquerdo. Eu tinha desencantado a bicha. E depois a Joana confessou-me tudo. Era castigada por ser amiga do vigário há muitos anos. Todas as sextas-feiras, houvesse o que houvesse, tinha de cumprir aquela penitência. Saía de casa à meia-noite e quando chegava a uma encruzilhada, tirava a roupa e espojava-se no chão como uma besta. Imediatamente virava um bicho feroz e partia a galope para correr às 5 partes do mundo, até o dia clarear. Só de manhãzinha voltava a ser gente. Mas agora ficará livre de tudo, porque eu havia quebrado o encanto. Isso não foi sonho, seu Macedo? Perguntou um gracioso. Sonho. Eu também pensei que fosse sonho quando acordei no dia seguinte. Mas logo me convenci de que tudo era pura realidade. Fui à casa da Joana e encontrei-a muito doente, estirada numa rede. Dizia ela às mulheres que lá estavam que lhe tinha dado uma dor, de repente, numa costela, do lado esquerdo. Mas a mim, quando ficamos sós, pediu-me pelo amor de Deus, por alma de minha mãe, que não dissesse nada a ninguém. Jurei. E só agora, depois que ela e o padre já estão com os ossos brancos, é que eu me atrevo a contar a história. Acabou, triunfante. Tomou seu copinho de cachaça e saiu trôpego, apoiando-se à bengala. Cabra velho mentiroso, disseram os outros em coro, mal viram pelas costas. Mentiroso, sim, lá isso é, e sentenciou seu Bento gravemente. Mas ninguém me tira da cabeça que desta vez, o Macedo se esqueceu de mentir. Se essa história não é verdadeira, já vi coisa parecida. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Se você quiser mais conteúdo assustador, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, para não perder nenhum vídeo novo. Agradecemos por assistir e se inscrever no nosso canal. Todos os dias temos novos vídeos. Até a próxima!